Jesus foi um homem que amou as mulheres sem esperar nada em troca. Jesus mostrou ao mundo o que Deus pensa das mulheres, que elas são portadoras da sua imagem. Jesus desprezou os tabus culturais e associou-se às mulheres livre e abertamente, arriscando a sua reputação. Jesus conversou com as mulheres em plena luz do dia, apesar dos seus discípulos desaprovarem. Jesus elogiou a adoração feita por uma mulher pecadora, embora um líder religioso tivesse considerado aquela atitude um ato escandaloso. Jesus chamou uma mulher encurvada à frente da sinagoga, embora fosse inapropriado, já que era uma área restrita para homens. Jesus viu as mulheres que passavam desapercebidas e as colocou no centro do palco, no drama da redenção, com o holofote da eternidade focado sobre elas. Da mesma forma que Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo, ele derrubou os maus tratos e a exploração contra as mulheres. Jesus não somente aceitou as mulheres como elas eram, ele as desafiou a quererem ser mais. De Maria de Nazaré a Maria de Madalena, Jesus tornou as mulheres instrumentos especiais e excepcionais para realizar os seus propósitos divinos. Jesus se importava com as mulheres. Jesus fez uma pausa num dia atarefado para ajudar uma mulher que sofria de hemorragia. Jesus parou o que estava ensinando para levantar o queixo de uma mulher encurvada. Jesus andou quilômetros para livrar uma menina de um espírito maligno. Jesus esperou pacientemente sob o sol escaldante a chegada de uma mulher samaritana para ter uma conversa com ela. Sim, a conversa mais longa de Jesus registrada no Novo Testamento foi com uma mulher. Quando Jesus ressuscitou, a sua primeira aparição foi para uma mulher. Jesus sempre proferiu palavras de liberdade para as mulheres. Mulher, você está livre da sua doença. Filha, a sua fé te curou. Eu também não te condeno. Vá e abandone o seu pecado. Enquanto muitos movimentos libertam as mulheres para si mesmos, movimentos estes que tornam você escrava do seu libertador, Jesus libertou as mulheres para a eternidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é o Deus que faz isso? O Deus que ama as suas filhas. A história dessas mulheres é a nossa história. O sofrimento delas é o nosso sofrimento. A esperança delas é a nossa esperança. A vitória delas é a nossa vitória. Pois a história, o sofrimento, a esperança e a vitória é Jesus em nós. Toda menina precisa crescer sabendo que ela tem valor e foi feita à imagem de Deus. Toda menina precisa crescer com a expectativa de querer que o seu potencial dado por Deus seja liberado e desenvolvido em seu incrível amor. Meninas, mulheres, mulheres, meninas, Jesus nos ama de forma única e especial. Feliz Dia da Mulher! Compartilhe esse vídeo com todas as mulheres que você conhece. Deixe que elas saibam o quão especial elas são. Puxa vida, elas estão com tudo, não? E para nós, só tem Dia dos Pais. É Dia das Mães, é Dia das Mulheres, mas se Jesus deu tanta honra e dignidade para a mulher, por que nós não fazemos isso, não é? É a nossa obrigação também. Aliás, o marido de Provérbios, capítulo 31, ele elogia a sua esposa. Ele fala que ela é incomparável. Então, felicite-a. Aproveite, né, a lembrança desse dia. Estamos aqui com um púlpito novo, hein? Um púlpito slim. Que legal. Teve um querido que tomou a iniciativa aí, então, graças a Deus. Ó, tem até um auxiliar aqui, um funcionário do púlpito. Ele está elegante, está slim, mas a palavra tem que ser integral. A palavra não pode ser light, não é verdade? Não pode ser light. Muito bem, meus queridos, nós iniciamos aí uma nova série. Abrimos nesse mês agora de março o livro de Efésios. Foi iniciado a semana passada. No capítulo 1 do livro de Efésios, nós vimos aquele texto longo de louvor, exaltando a nossa eleição, a soberania de Deus, que fomos criados para o louvor da sua glória. Cantamos isso, muito bonito, agora de manhã. É a nossa identidade de adoradores, é o nosso propósito também de sermos cada vez mais
parecidos com Jesus Cristo. Foi para isso, conforme Romanos 8, 29, que ele nos criou. E eu quero destacar aqui um pequeno esboço do livro de Efésios. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o que ele fez por nós, não só pelas mulheres, mas nós também homens, ele nos trouxe libertação. E ele fala sobre isso do capítulo 1 ao capítulo 3. Em resposta ao que Deus fez por nós, em gratidão, como gratidão, o que nós fazemos por Deus? Obediência e gratidão. É um estilo do apóstolo Paulo. Ele desenvolve uma base de teologia, de conhecimento de Deus, e depois ele dá uma parte prática. É igual Romanos, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 11, teologia da mais pura, e a partir do capítulo 12, apresentai-vos a Deus como oferta, como sacrifício. Aliás, de vez em quando a gente destaca essa questão de oferta aqui à frente, mas na verdade não há um momento de oferta. Nós somos uma oferta viva. Nós andamos continuamente em adoração, nos oferecendo, é o que Romanos 12, apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, intelectual. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então, é essa parte prática. E outros textos da Bíblia. Então, eu quero só mostrar que Efésios segue essa mesma linha. Uma base de teologia e depois uma base prática. Mas antes de dar sequência, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque nessa era do politicamente correto, que certos assuntos, que certas falas não combinam bem, é verdade, tem algumas falas, algumas palavras de preconceito que não combinam, a gente tem que reaprender. Mas há também uma tentativa de esconder, de camuflar, de apagar verdades bíblicas em nome do politicamente correto. Por exemplo, a palavra pecado. Parece que essa palavra está perdendo o seu sentido original. Essa palavra está sendo substituída por outras. Já não damos mais a relevância. A palavra pecado, na sua raiz, significa errar o alvo. Esse é o significado de pecado. Errar o alvo. Qual é o alvo que Deus tem para nós? É andarmos com Ele, é sermos obedientes. Pecado significa errar o alvo. É pegar outro caminho. É nos desviarmos da vontade de Deus. Isso é que significa pecado. Pois bem, nós estamos substituindo a palavra pecado por falha. Todo mundo faz. É normal do ser humano. Nós estamos cada vez mais tolerantes, tolerando o pecado, inclusive na igreja, mesmo quando não há arrependimento. Aceitamos, é normal, faz parte da humanidade errar, pecar, é assim mesmo, a vida segue assim. E aí nós vamos tratando o pecado como um bichinho de estimação que nós até alimentamos, cuidamos, domesticamos, convivemos com ele e vamos perdendo a capacidade de ficarmos indignados com o erro. Toleramos dentro da nossa casa nossos filhos vivendo uma vida, vamos dizer assim, que pode chegar ao ponto de intolerável, mas nós achamos que é tolerável. É meu filho. Não questionamos, não confrontamos, aceitamos. Ou práticas do marido, práticas da esposa, cada um vivendo assim. Aí a sociedade secularizada vai perdendo a capacidade de chorar, de sentir compaixão com as tragédias, com a dor do outro. Agora, como é que a Bíblia trata de pecado? As Sagradas Escrituras olham o pecado com outro olhar. O pecado é prejudicial à saúde. Não é só a bebida alcoólica, não é só o excesso de colesterol.
pecado é prejudicial, mata. O salário, o pagamento do pecado é morte, morte, morte. À medida que nos distanciamos de Deus, vamos entrando num processo de morte. Isaías leva tão a sério, que ele diz nessas palavras aqui. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Olha, Deus está acessível, mas, olha o mas lá, as suas maldades, na outra tradução fala as suas transgressões, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados, olha a palavra pecado, esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Olha como a Bíblia trata pecado. Pecado é uma parede que se levanta entre nós e Deus, ou uma grande laje, um bloqueio, uma parede, uma laje irremovível. Podemos até dizer que é intransponível. Podemos até dizer que é impossível de nós atravessarmos essa parede. Seja com Deus, e também o pecado faz divisão entre nós e o nosso próximo, que a gente vai ver isso no livro de Efésios. Levanta-se uma parede e nos deixa distante dele. Então dá para você ver a seriedade que a Bíblia trata com o pecado. Nosso maior drama, nossa maior dificuldade, nosso maior problema existencial não é uma doença física, por mais grave que ela seja, não é o coronavírus ou outro tipo de doença que assustaria a humanidade. A nossa maior tragédia se chama pecado. Traz medo, traz desespero, traz vergonha, traz inimizade, traz violência. A maior tragédia que se abateu sobre o ser humano foi quando lá no Jardim do Éden deu as costas para Deus e falou, eu vou cuidar da minha vida, se afastou de Deus. Nós, ao invés de tratar Deus como nosso Criador, amigo, conselheiro, Pai, nós fizemos de Deus nosso inimigo. Pare para pensar nas consequências disso. Acontece que Deus, movido por compaixão, e é o assunto de hoje, uma nova pessoa, ele tomou providência para vir ao nosso encontro. Então, se você quiser ler esse texto na sua Bíblia, se você quiser ler no seu aplicativo, ou aqui na tela. Lá atrás talvez não vai dar para ler, não é? Só para me ter uma ideia, para aumentar o tamanho da letra, está número 40 aí, mas lá atrás consegue ler? Pessoal, lá atrás dá para ler? Tem também a tela atrás, né? Então, irmãos, olha só. Efésios 2, 11 a 22 é o texto de hoje. Portanto, lembrem-se. Isso é importante, essa palavra lembrem-se. O livro de Deuteronômio vai falar, lembrem-se do que Deus fez. Deus os tirou do Egito e Deus os levou para a terra prometida. Lembrem-se. E a função aqui é trazer para nós um senso de gratidão, de parar para pensar onde eu estava, de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Anteriormente, antes do evangelho chegar, lá na cidade de Éfeso, ele está trazendo a memória desse povo, vocês eram gentios. Observe que gentil, quem não está acostumado, essas expressões do meio evangélico, não é gentil com L, de gentileza, de ser uma pessoa cordial, é gentil que termina com O. Gentil é o não-judeu, é quem está fora desse povo, porque nesse momento os habitantes de Éfeso,
Eles eram gentios, e o judeu considerava todos os que não eram judeus como pagãos. Não faziam parte desse povo. Gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam incircuncisão. O que quer dizer isso, gente? Os judeus eram o circuncidado. Era uma cirurgia feita no órgão masculino, semelhante à atual fimose. Era uma marca de um povo que tinha uma aliança externa, um sinal externo no homem, de que fazia parte da aliança feita com Abraão. Todo judeu nascia e era circuncidado, significando um ritual de inclusão na aliança de Deus com o povo de Israel. Então, o gentio não era circuncidado. Acontece que Israel, que foi chamada para ser uma luz para o mundo, ao invés de usar a sua posição, porque Romanos 6 vai falar sobre isso, era um povo que tinha a lei, tinha os patriarcas, tinha as festas, tinha as cerimônias, tinha todo um contexto do Antigo Testamento para iluminar as nações. Mas o judeu se fechou. No seu orgulho, se achou superior às outras nações. Ao invés de ser luz para os povos, uma nação sacerdotal, se tornou uma nação dura de coração, rejeitou o seu Salvador, vivendo apoiado na lei, achando que a lei o salvaria. Então, por isso que está falando para os Efésios, vocês eram gentios, chamados pelos de incircuncisos, pelos que eram da circuncisão feita. Paulo está tirando aqui, dando uma ironia. Ele está usando aqui um sarcasmo, aqui de maneira assim, você percebe isso, feita no corpo por mãos humanas. A circuncisão perdeu o seu valor. Paulo não está contra essa instituição, mas ele está contra o apego a um ritual, esquecendo que era só um símbolo, como o Rogério falou aqui. Estavam mais ligados no símbolo do que na essência. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, 28, ou melhor, Gálatas 3, 28, que em Cristo Jesus não há mais grego, nem judeu, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas em Cristo todos são um só, um novo corpo agora. Então acabou isso aí. Não precisa mais dessa divisão. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Muito importante isso aqui, gente. Sem Cristo, sem o Messias. Nenhum povo tinha uma esperança como Israel tinha, de um governo teocrático na terra, de que Deus conduziria a história, de que Deus libertaria um povo. Os outros povos, nenhum tem um Deus como Jesus. Separados da comunidade de Israel. Estávamos alheios, éramos alienados, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, várias alianças, várias promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. É triste a situação de uma pessoa que não tem Cristo, não tem esperança. Se baseia em fatos dessa vida, se baseia em governos, em homens. Nós mesmos, quantas vezes iludidos, a gente elege um presidente. Aí pensa assim, agora vai. Daqui a pouco você percebe, não é bem isso. Aí elege outro. Você fala, agora vai. Esperança em homens, esperança em coisas dessa vida. Aí ele fala que nós éramos alienados. Mas agora, ocorreu um fato novo. Depois de mostrar a nossa situação de miséria, de caos, de abandono, para você pensar os dramas da vida. A pessoa acordar, não tem esperança, passa por doença, passa por um processo de envelhecimento, assuntos complexos na vida. Por isso que filósofos falam que a vida é um absurdo. Você sonha, você tem projetos, depois você morre. A vida parece tão
complicada, muitos se suicidam porque não encontram razão para viver. Jesus interrompe essa sina da nossa existência, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele veio, ele entrou na nossa história, ele criou uma ponte de aproximação. O sangue de Jesus é que nos liberta, é o sangue de Jesus que nos faz, nos dá uma nova cidadania, uma nova família, que vai falar daqui a pouco. Não é a religião dos nossos pais, não é você ficar praticando correntes numa igreja, pagando promessas. É o sangue de Cristo que nos aproxima de Deus. Hoje a gente vai celebrar a ceia e fala que custou muito caro. Deus rompeu com essa inimizade que nós provocamos para com Ele e Ele se aproximou de nós. Dando sequência a esse texto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos, ele está falando aqui dos judeus e dos não-judeus. Esse povo que vivia em gentil odiando o judeu odiando o gentil. Aliás, o judeu era tão orgulhoso, não sei se ainda é hoje, não sei não, ainda é. Eles agradeciam a Deus por não terem nascido como gentios. Eles consideravam os gentios como combustíveis do inferno. Você sabe lá quando lê o Novo Testamento, não é? A maneira como eles olhavam para o não-judeu. Jesus derrubou, destruiu essa barreira, o muro da inimizade, fala que Jesus a pessoa de Jesus é a nossa paz. Quando você tem um encontro com Jesus, ele acalma seu coração. Um não cristão, ele não pode, na hora do desespero, na hora que fica desempregado, um não cristão, ele não diz para ele, como nós dissemos para nós, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, e a paz de Cristo guardará a vossa mente e o vosso coração. Ele não consegue dizer isso, porque ele não tem. Nossa paz é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Na cruz, Jesus cancelou grande parte do Antigo Testamento, de leis, de cerimônias, de sacrifícios que eram feitos lá. Ele cancelou todo aquele sistema, menos as leis morais, mas as leis cerimoniais ele as cancelou. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Um novo homem no sentido de uma nova identidade, um novo corpo, que agora é o cristão e o não cristão. Não existe mais judeu ou não judeu, todo mundo faz parte da igreja. Quem crê faz parte da igreja. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Olha a importância da cruz. A cruz é um marco do cristianismo. Sem a cruz não há vida eterna. Sem a cruz não há perdão de pecados. Sem a cruz não há transformação de vida. Custou caríssimo para Deus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Tanto os gentios que estavam longe, como aos judeus que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui é uma pequena síntese do Evangelho. Por meio dele, meio de quem? Jesus Cristo. Nós, todos pecaram, independente de ser judeu ou gentio, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E através de Jesus, nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha a trindade aqui. Jesus, na cruz, nos salvando, nós temos acesso ao Pai, não só a Deus, mas ao Pai. No Antigo Testamento, o judeu não tinha concepção de Deus como Pai, tinha um entendimento de Deus como o Senhor dos Exércitos, como o pastor, como o Senhor é a nossa bandeira, mas o conceito de Pai, Jesus falou logo após a ressurreição, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, nos incluindo. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, lembra que anteriormente eram? Não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e membros da família de Deus. É muito privilégio para nós. Glória a Deus que nos trouxe e nos deu agora uma nova cidadania. Ele nos inclui agora numa família. Nós podemos ter mais comunhão com uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente ficou um rapaz da Colômbia hospedado na minha casa. Eu tinha mais comunhão com um rapaz da Colômbia do que com muitos não cristãos que eu conheço há muitos anos. Porque há entre nós o mesmo Salvador, o mesmo entendimento espiritual, a sintonia do Espírito Santo. Nós temos uma família enorme que começou lá em Atos capítulo 2 e está no mundo inteiro, povos, multidões e nações que estão em Apocalipse. Então, Deus não é brasileiro, Deus ama todos, Deus não ama só os brasileiros, Deus ama todas as nações, membros da família de Deus. Isso é mais importante do que ser membro de uma igreja. Tem muita gente apegada a estatuto, a membresia de igreja. É importante, tem a sua relevância, mas não adianta você ter o seu nome na membresia, no cadastro de uma igreja, e não ter o seu nome no livro da vida. É isso que importa. É ter o nosso nome escrito no livro da vida, quando nós cremos, nos arrependemos, convidamos Jesus para ser o nosso Salvador. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a base, desde Atos, que nós aprendemos, tendo Jesus como uma pedra angular. Essa pedra angular era uma pedra enorme, que tinha um ângulo reto, que começava uma construção através dessa pedra. Jesus é a pedra principal, todo o edifício da igreja, edifício simbólico, está construído nessa base que é Jesus Cristo, a base perfeita, no qual todo o edifício é ajustado e cresce. Olha, cresce, a igreja cresce, está crescendo cada vez mais, até tornar-se um santuário santo ao Senhor. Jesus não habita nas paredes, ele habita nas pessoas. E está falando que essas pessoas são colocadas na igreja, e a igreja é um prédio vivo, que 1 Pedro, capítulo 2, 5, vai falar que nós somos pedras vivas sendo acrescentadas nesse edifício espiritual. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. Amém? 3 verdades, bem rapidamente aqui. No passado, anteriormente, nós estávamos separados. Estávamos distantes. De vez em quando a gente precisa lembrar onde eu estava, onde Jesus me alcançou, onde eu estou agora. Eu preciso lembrar isso de vez em quando. Trazer à minha memória quem eu era. Jesus me amou. Alguém me falou do amor dele. Anteriormente eu estava estranho, tudo isso era alheio, eu não tinha interesse. Efésios capítulo 2, versículo 1, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e dos nossos pecados. E a mesmo estilo, lá no 2,4, mas ele nos vivificou. Ele nos deu vida. No presente, reconciliação, mas agora. Uma coisa é estar sem Cristo, outra é em Cristo. São mais de 100 textos no Novo Testamento, a começar em Efésios mesmo, que em Cristo ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos capítulo 8 vai falar de um monte de experiências ruins, situações de fome, de nudez, de perigo, de fragilidade, mas ele conclui o capítulo 8 de Romanos: nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Efésios vai falar que nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo, não sem Cristo. Então, Jesus, ele nos inclui, ele nos reconcilia, e agora para sempre ele nos une, ele nos unifica, ele nos dá uma nova identidade. Assim, já não somos mais quem éramos. Pode ser que você, autoavaliando, fale: eu não cheguei onde eu gostaria, mas você não é mais o mesmo. Porque ele está trabalhando, mudando, transformando nosso caráter. E aí, nós fazemos parte de uma nação,
Ele usa 3 símbolos aqui muito importantes. Nação sacerdotal, 1 Pedro vai falar, nós somos agora povo santo, propriedade adquirida, nação santa para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Família, somos uma família, família espiritual. Há poucos dias eu estava compartilhando com um grupo aqui na igreja que às vezes eu tenho mais liberdade com alguns de vocês, mais intimidade, vou dizer até mais comunhão do que membros da minha família. Você acredita num negócio desse? Alguns assuntos eu não tenho liberdade de falar com irmãos sanguíneos meus, mas com alguns de vocês eu tenho, a gente fala sobre isso. Porque há algo que nos une. A igreja é uma extensão da nossa família. Há algo que nos une. Essa pessoa maravilhosa, o Espírito de Deus que nos une. Às vezes a gente está pregando aqui, a gente dá bronca no povo, exorta com a palavra e o povo volta, porque o compromisso não é com o pastor, é com Deus. Não é verdade? Nosso compromisso, não é por causa de homens que a gente vem aqui, é o Senhor que comanda, Ele é o cabeça, Ele é o dono da igreja. Todos nós somos todos servos e servas do Deus vivo e Deus verdadeiro. Então, com gratidão, lembrando do que Jesus fez por nós vamos passar agora esse momento para a ceia. Eu quero só lembrar você, Deus gosta de morar em lugar limpo. Cuida do seu coração. Cuida da sua vida. É uma responsabilidade você carregar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não entristeça o Espírito. Cuidado com o preconceito. Às vezes tem paredes invisíveis de inimizade dentro da nossa própria casa. Às vezes nós erguemos muros de separação com pessoas, muros de preconceito, de olhar o outro com um olhar, a gente está falando aqui de judeu, esse cristão que se acha superior, que sua passagem para o céu está garantida, que olha o outro com complexo de superioridade. Jesus Cristo, Ele nos coloca no nosso devido lugar, somos todos carentes, e baixa com esse orgulho. Quem segue Jesus, Ele falou, aprendei de mim, eu sou manso e sou humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Então, seja um construtor de pontes, seja um pacificador e não um perturbador dos outros. Tem gente que chama para briga, gosta de provocar. Jesus, não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para sermos pacificadores, porque Ele é o príncipe da paz. Amém? Vamos orar agradecendo pela ceia. Senhor, que alegria a gente poder celebrar a nossa união. O Senhor orou pela unidade do seu povo, lá em João, capítulo 17, para que o teu povo fosse um. E nós oramos agora também, Senhor. Se porventura há paredes de inimizade, até aqui dentro do nosso corpo, se tem pessoas que não estão se falando, ou fora daqui, Senhor, vem quebrantar nosso coração. Nos ajude aos pés da cruz, reconhecer o seu sacrifício ali. Foi maravilhoso demais. O seu gesto heróico, o seu gesto épico de nos libertar, de nos tirar das trevas, de nos tirar de uma velha vida sem graça, uma vida pequenina, voltada para os prazeres. E conforme Efésios capítulo 2, éramos controlados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Mas Jesus trouxe vida, libertação para nós. Então a ceia comunica essas verdades e nós queremos desfrutar agora. Queremos desfrutar desse pão que simboliza seu corpo, desse suco que simboliza seu sangue. E ao nos apropriarmos desses elementos, é como se nós estivéssemos novamente trazendo à memória a nossa salvação, trazendo de volta a nossa gratidão, porque nós estamos identificados com o Senhor. O Senhor morreu por nós. Estávamos longe, afastados, distantes, frios, indiferentes, mas o Senhor, com seu braço forte, carinhoso e amoroso, nos trouxe de volta à comunhão. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por essa ceia que o Senhor criou para nos ajudar na nossa lembrança. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.